nas outras plataformas já viu eu anunciar no bloco anterior, a presença do presidente do Clube Amigos da Terra e vereador aqui por Tupã-Sertão, Almir Rebelo Oliveira. Ele nos solicitou um espaço e nos traz uma questão que ele gostaria de apresentar à comunidade de Tupã-Sertão. É um projeto para o desenvolvimento de Tupã-Sertão que ele chama de Agenda Positiva para Tupã-Sertão. Almir Rebelo Oliveira, bom dia, como é que está? Tudo bom, vereador? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes, tudo bem? Bom dia, internautas, prazer falar com todos. Almir, você nos traz um tema que é uma certa... Existe uma certa moda no país aí nos últimos anos de se falar na chamada agenda positiva. Vários segmentos da sociedade falam isso, segmento da política, segmento do empresariado, segmento do estudo nas universidades, enfim, das pessoas que fazem avaliações mais técnicas. Se fala muito em agenda positiva. Qual é o seu objetivo? Por que você está falando agora em agenda positiva? Porque ao longo dos anos, Miguel, eu assisti essa discussão dessas agendas positivas e quando se publicava, se discutia essas agendas positivas, na minha forma de entendimento, eu dizia, não vai funcionar. Então, se eu tenho, de Tupã-Sertão, 35 anos, e eu acompanhei toda, digamos assim, a involução do crescimento de Tupã-Sertão, durante esse período que eu estou aqui, e fui um dos coadjuvantes da evolução do que aconteceu em Tupã-Sertão em termos de desenvolvimento. Então, como a gente viu os dois lados e conhece os potenciais, a gente sempre trabalhou com agendas positivas com outro nome. E, ao longo desses anos, a gente, pensando até, Miguel, na vocação brasileira, na vocação gaúcha, na vocação de Tupã, então a gente sabia qual era o que se desenhava para um futuro. E a gente analisava quais os passos que Tupã-Sertão dava, se para frente ou para trás. E Tupã-Sertão só deu para trás, no sentido da montagem de uma agenda de desenvolvimento para o seu município, que fosse em bases sólidas. E a gente acompanhou isso, só que a gente também aprendeu que as coisas têm momento para acontecer. E esse momento está chegando. Por exemplo, no momento que a gente tem aqui em Tupã-Sertão uma rede ferroviária passando pelo centro da cidade. No momento que nós transformamos Tupã-Sertão no município mais produtor de soja da região sul do Brasil. No momento que a soja é a cultura mais importante hoje do Brasil e também do mundo. Aí no momento que o Brasil deu um passo de muita qualidade no sentido da consolidação da democracia no Brasil com desenvolvimento. E isso começa a construir digamos assim, um rumo que o Brasil precisa pensar seriamente nisso. E o rumo brasileiro hoje é o rumo da América Latina. E a América Latina, ela é o continente que vai alimentar o mundo. E esse mundo que precisa ser alimentado, hoje tem um grupo de países chamado de BRICS, que é a China, por exemplo, com 1,5 bilhão de habitantes, a Índia com 1,3 bilhão, né? Rússia com uma certa quantia, Brasil com 215 milhões. E África do Sul também. África do Sul também. Mas aí, Miguel, quando o mundo vem, o BRICS vem ao Brasil e diz assim, olha, nós queremos que o Brasil produza alimentos para o mundo. E nós já tivemos a situação de uma paralisação aqui. Tu já pensou nós ter que ir para os trevos, atacar as estradas para dizer que a gente quer mais estrada para transportar mais produção? A gente fez isso no momento que a gente teve, inclusive, lá em Santa Tecla. E lá a gente se encontrou com um grupo chinês que estava conhecendo a fronteira para conhecer no mundo quais os locais onde se produziria alimentos para a China para alimentar os chineses em 2100. E a gente se encontrou lá em Santa Tecla e eles disseram, olha, a gente ouviu dizer que Tupã é o maior produtor de soja e nós, China, a gente compra soja tudo que pode. Então soja é um assunto comum entre China e Tupã.
Então queremos conversar. Aí no outro dia eles vieram no meu escritório e nós demos uma girada pela cidade. Mostrei frigorífico, mostrei estruturas de armazenagem, de cooperativas e empresas. Mostrei 158, eles já tinham vindo pela 377 de Santiago até Santa Tecla. E daí nós chegamos à conclusão que Tupã tem um ponto geográfico estratégico, tem uma estrutura estratégica que é de rodovias, de certa forma, daqui para diante, para o lado do Rio Grande, e de ferrovia. Também tem Porto Seco. Quer dizer, nós temos um monte de coisas aqui que ninguém sabe que a gente tem. E daí eles disseram assim, olha, nos interessa muito ajudar Tupanciretã e o Estado e o Brasil, porque nós temos recursos para investir em rodovias, em ferrovias, em armazéns, em irrigação, em indústria. E ao longo desse tempo, Miguel, que a gente discute aqui, eu e tu, eu tenho uma admiração muito grande por você e pelo teu pai, porque vocês abriram esse canal para a gente falar com esse mundo e colocar essas ideias e correr atrás e ter apoio para isso. Então a gente mudou essa realidade do rural. Então o rural, Miguel, dentro nesse nosso pensamento de agenda positiva em Tupanciretã, o rural tem uma importância extraordinária não só de Tupã, mas de uma região. Então a gente buscou construir alguns rumos que levaria a gente caminhar na direção do atendimento dessa demanda mundial. Então, quando os chineses vêm aqui e a gente chega à conclusão que para acontecer qualquer projeto chinês de negócio com o Brasil, precisaria de uma estrada Tupã-Santa Tecla para ligar a fronteira com o centro, com Tupã e com a China, para ligar a região produtora do Brasil com a China hoje, a Tupã-Santa Tecla é extremamente importante. Isso é real, isso não é ficção. Então, com esse tempo todo em que nós aqui discutimos, a nossa rádio discutiu, deu oportunidade, a gente falou e construiu. Nós construímos hoje uma base de discussão bastante sólida. E hoje eu me atrevi a vir aqui falar com você e com os ouvintes da Rádio Tupã, porque Tupã é desastradamente miserável em termos de projetos para o seu desenvolvimento. Mesmo tendo as estruturas, mesmo tendo um potencial enorme, Tupã não consegue hoje sentar e reunir as ideias das pessoas que pensam. E eu falo muito, de uma forma muito tranquila, porque uma das minhas maiores virtudes, Miguel, é ouvir as pessoas que pensam. Eu sou digamos assim, um interlocutor das pessoas que pensam e que buscam desenvolvimento. Então, hoje, agora, eu vou lá na rádio falar sobre uma agenda positiva, porque o país está num clima de mudança, o mundo está num clima de mudança, e agora, há poucos dias, o BRICS veio aqui e disseram para o nosso governo federal que só a China tem 100 bilhões de dólares, isso significa 400 bilhões de reais, para investir em infraestrutura e de produção de alimentos para alimentá-los. Estão oferecendo para o Brasil. E nós precisamos nos organizar aqui para ter um canal com o governo para se colocar à disposição e mostrar essa realidade regional. E essa, digamos assim, aqui em Tupanciretã nós falta pouco para a gente consolidar uma estrutura de promover um grande desenvolvimento para a nossa região. Então, o que isso significa? Se nós temos a maior área de soja do estado, mas sob influência do Tupanciretã nós temos 500 mil de hectares de soja. E isso, por essa nossa estrada, pode passar mais de 1 milhão ou 2 milhões, poderia passar, se fosse o caso, de toneladas de alimentos. E aí, de trem ou rodoviário? Das duas coisas. As duas coisas, pela estrutura que nós temos. Aí, nós temos nos últimos dias agora estourando uma situação assim que está nos provocando para esse debate. Acontece, Miguel, de ontem para hoje, por exemplo, a probabilidade de ter uma mudança na política uruguaia é muito grande. E o Uruguai hoje vende terneiros a 10, 11 reais o quilo.
O Uruguai está fazendo isso. O Uruguai, que é um dos países mais produtores de carne da América do Sul, não está conseguindo atender as demandas e está pedindo socorro ao Brasil. Então, o que isso vai acontecer? Nós temos em torno de 6 milhões de hectares de culturas de verão, que a gente produz soja e um pouquinho de milho. E no inverno nós temos toda essa área, praticamente está aí uma área muito pouco aproveitada. Está sobrando essa área. Assim, é um desafio muito grande para nós. E quando o mundo produz trigo por um preço e faz com que esse trigo do resto do mundo é mais barato a produção do que no Brasil, sinaliza que nós só poderemos produzir trigo se tiver alguma mudança de política, ou aquelas pessoas melhor estruturadas é que vão poder continuar produzindo trigo. Caso contrário, nós temos muita área de pastagem para transformar isso em carne, e essa vai ser o grande foco, uma vez que o mundo vai querer vão vir comprar carne do Brasil e não vai ter carne, principalmente de bovinos e, por extensão, de suínos e frangos. Nós vamos ter uma grande demanda por carne do Brasil. A pecuária brasileira vai voltar aos velhos e grandes tempos que Tupã chegava a ter o maior frigorífico da América Latina. Se nós pensar, Tupã-Siretã, pela vocação que tem de soja, que pode ser produzido grão, ou pode ser produzido, transformado esse grão, e se nós pensar no potencial que nós temos para a carne e a experiência que se tem, isso não foi embora, essa experiência. Nós vislumbramos, se a gente tiver competência, humildade, para sentar com as nossas inteligências de Tupã e pensar num projeto para Tupã-Siretã, para aproveitar o que nós temos aqui, que a maioria dos outros municípios não tem. Por exemplo, quando a gente começou a defender plantio direto aqui, neste microfone nós defendemos a criação aqui de uma Expo Direto em Tupã-Siretã. Não tivemos apoio. Quando nós defendemos a biotecnologia, que mudou a agricultura do mundo, nós tentamos fazer em Tupã-Siretã uma Expo Bio. Não tivemos apoio. E nesse meio tempo, o nosso maior frigorífico da América Latina morreu à míngua. Vários outros setores de Tupã-Siretã estão morrendo à míngua. E aí, as pessoas nos perguntam, mas Almir, mas o que vocês estão fazendo em Tupã? Então, Miguel, é extremamente importante essa provocação, e eu não estou brincando. Eu estou entendendo que é uma oportunidade enorme, porque me dói demais eu ver no dia 20 de setembro a nossa juventude desfilando na Avenida Vaz Ferreira, como que dando um tchau, para que no momento que eles concluam os seus segundo grau, ou quem sabe universidade aqui, eles vão embora, porque aqui não tem nada para acontecer. Isso nos desafia. Então nós precisamos pensar isso, Miguel. É uma provocação que eu estou fazendo aqui. A linha de pensamento, então, seria utilizarmos o período do inverno, né, para que seja explorado a alimentação para gado. Se traga animais para cá para eles serem alimentados no período da safra de inverno. Olha, diante do contexto, que o mundo hoje está com uma deficiência muito grande de segmentos de pessoas que operacionalizem lá na ponta, lá na lavoura. Então, Tupã, eu vejo uma expectativa muito grande, principalmente para o meio rural, que tem que ter consequências para a cidade. Então, nós temos que pensar e ir atrás da montagem de um projeto que viabilize. Por exemplo, eu também já assisti em Tupã um projeto para suinocultura, onde se construiu pocilgas, estruturas para a produção de lá não sei quantos mil leitões, e aí se produziu esses leitões, se vendeu os leitões, mas os produtores, quando engordaram os leitões, não tinham para quem vender. Então, se nós tivermos uma estrutura de produção, terminação e comércio, diante dessa estratégia mundial, só que nós temos que estar organizados aqui, nós precisamos conversar com os nossos sindicatos, com as nossas cooperativas, com a nossa associação comercial, com você da rádio, nós precisamos comunicar essas coisas. Então nós temos que montar esse projeto, Miguel, e ter uma conexão com governos e com ministérios, inclusive com ministérios até de relações exteriores,
o Ministério da Agricultura, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, né? Tudo nós temos que montar essa estratégia e é bem simples de fazer isso. Agora nós precisamos falar sério e ter essa estrutura. Nós temos que montar um projeto para Tupã que é muito viável. O que eu estou vendo nos últimos anos? Que esses projetos que seriam viáveis em Tupã não são em Tupã e são viáveis nos nossos vizinhos. Por que são nos nossos vizinhos e aqui não? Eu quero saber, porque se depender de mim, aqui tem que ser. E eu conheço aqui pessoas que pensam e situações que eu acho até que as nossas condições aqui até são mais favoráveis que outras. Então, o que está acontecendo aqui? Que sapo está enterrado aqui em Tupã que tranca tudo isso? Nós temos que achar. E se for sapo, nós temos que desenterrar. Mas nós vamos fazer isso, Miguel. Eu vim aqui hoje disposto, hoje eu estou disposto a fazer projetos, pensar. Por quê? Porque coisa que a gente lutou 30 anos, a gente viu que finalmente o sinal está ficando verde. Então, o sinal era vermelho ou amarelo, nunca teve verde. Mesmo com o sinal amarelo, nós avançamos muito. Qual então, é a próxima etapa agora, Milton? Tu está lançando a ideia. Qual é a próxima etapa na sua cabeça? A próxima etapa, Miguel, agora eu espero que as pessoas estejam nos ouvindo. E eu quero dizer, e tu é testemunha, eu estou falando sério, não vim aqui mentir. Eu sou um profissional da área da produção e também hoje eu estou envolvido no ambiente político. E eu tenho que... O que eu faço hoje? Eu estou fazendo conexão entre o setor produtivo com o setor político. E nós precisamos juntar o setor da produção com o setor político e o setor comercial, empresarial. Nós temos que juntar essas pessoas. Então, hoje eu estou aqui lançando essa ideia para dizer que se eu não tiver parceria, para levar isso para adiante, eu vou levar sozinho. Embora eu conheço a importância de fazer um projeto de mãos dadas, porque quanto mais força, mais união tu tem, é mais fácil. Só que nós já fizemos aqui, desenvolvemos projetos que a gente era a poucas mãos. E nós vencemos porque o projeto era importante. Então, se o projeto aqui para Tupã é importante, eu tenho certeza e é preciso que a sociedade tupanciretã, a comunidade, rompa com o seu passado de achar que está tudo bem, que o mundo não evolui, que deixa assim mesmo e tal, isso é para os outros, não é para nós. Vamos romper. Nós não precisamos nesse grupo de pessimistas. Nós precisamos num grupo que pensem em simplesmente ser útil para a sua sociedade, responsável para com os seus filhos, netos e bisnetos e tetranetos. Se nós não fizermos um projeto assim, nós veremos os outros progredindo e nós morrendo à míngua. E nós não vamos deixar acontecer isso. Esse é o Almir Ribeiro de Oliveira, que trouxe aqui essa proposta, né, de uma chamada agenda positiva. Almir, tem um ouvinte que está fazendo uma pergunta aqui. Por que ele botou o presidente? Seria porque o governo não coloca as mercadorias em dólar, pois se for ver, tudo gira em torno do dólar, desvalorizando a nossa moeda. Ele está questionando por que no Brasil não é dolarizado a comercialização. Olha, é uma boa pergunta. Só que eu entendo que dolarizar, o dólar hoje é uma moeda de importância mundial muito grande, mas tem outras moedas também importantes. Eu entendo que o Ministério da Economia brasileiro, aliás, até essa pergunta é uma boa até para a gente colocar isso para as autoridades monetárias nacionais e de políticas econômicas nacionais, para ver se realmente isso seria, porque também já tem países na América do Sul, né? E parece que já tem países que trabalham bastante com o dólar. Uruguai e Argentina trabalham muito, Paraguai também. Isso. Então, se os outros trabalham com dólar, e se eles têm vantagens, se isso diminui barreiras, se isso facilita negócios internacionais e principalmente no agro, é uma questão a se pensar. Até porque, e aí a pessoa tem razão quando faz essa pergunta, porque se nós vamos pensar em preço de soja hoje, a gente está olhando todos os dias a cotação na Bolsa de Chicago, que é em dólar. Os nossos insumos também. Todo mundo que vem vender insumos para o produtor vem vender, não, mas aumentou o preço porque o dólar subiu. Diminuiu porque, aliás, não diminui. Mesmo que o dólar diminua, não diminui para o produtor. Mas é o dólar a referência. Então é uma boa questão para a gente mexer com isso. E se nós tivermos um projeto importante, desenvolver um projeto importante em Tupã,
que tem essa conexão com produção de alimentos para o resto do mundo, a questão do dólar, e quem sabe até estabelecer a moeda seja o dólar, é importante, de repente vai facilitar muito. Almir Ribeiro de Oliveira, obrigado pela sua visita. A gente fica aí na expectativa de reflexos dessas suas colocações aqui, uma vez que elas com certeza terão, no caso de concretizadas, muito impacto, não só em Tupã-Setã, mas em toda a região. Obrigado pela visita e aguardamos outra oportunidade. Miguel, eu também, no momento que tu, num furo de reportagem, já que eu também sou repórter, eu arranquei de ti que provavelmente na virada do mês nós teremos a nossa Rádio Tupã FM, que é uma coisa que tu está reivindicando há muito tempo. E eu quero te cumprimentar e dizer que a gente vai aguardar com muita ansiedade, principalmente o meio rural. Esse meio rural que eu vim aqui falar hoje para você, cobra muito, já que as FMs e as rádios AMs estão sendo convertidas para FM e tem um alcance muito bom no nosso interior, que é grande, que é longe. Então, com certeza, vai ser um acontecimento a partir da semana que vem, no momento que a nossa AM, a Rádio Tupã, converter seus transmissores para FM. Eu acho que, claro que tu vai fazer aí uma divulgação do número, se tu já não tem, quem sabe já antecipamos o número da frequência da nossa FM Tupã, porque com certeza vai ser muito importante para chegar no meio rural as informações que tu, muito competentemente, tu faz acontecer todos os dias aqui na nossa Rádio Tupã. Eu espero com muita ansiedade dizer que com certeza vai ser um fator importante de comunicação com o nosso povo. Vai ser também um sinal muito expressivo da concretização desse rumo que a gente está propondo, de um novo momento para Tupã, no seu desenvolvimento e também na sua comunicação, com certeza. Parabéns a você e toda a sua equipe e desejamos que isso seja muito profícuo nesse trabalho de comunicar. Perfeito. E talvez o Almir não tenha escutado, eu já comentei aqui, 97.1 é a nossa frequência, né? 97.1 será, nós teremos o mesmo sistema irradiante que a Clube 1 FM utiliza hoje, será utilizado pela nova Tupã FM, né? Isso será implantado. Como o Almir falou, isso é uma luta de anos, né? Nós já estamos preparados para atuar digital ou em estéreo há mais de 12 anos, né? E, infelizmente, a burocracia acontece, ela trava, ela dificulta, né? Nós tivemos vários empecilhos burocráticos somente, nenhuma questão técnica ou financeira, né? Mas toda a parte técnica e financeira está estruturada há mais de 12 anos, mas não depende de nós, e a gente, como legalista que somos, não vamos passar por cima da legislação. A gente aguarda que a legislação seja possível de ser cumprida e colocá-la em efetivo funcionamento, né? E nos frustrou muito, há vários anos isso é uma frustração que a gente tem de não poder disponibilizar também esse sinal para os nossos ouvintes. Por isso trabalhamos em outras plataformas, seja ela no portal, no nosso aplicativo, na nossa live, em outras plataformas que levam a nossa programação também, mas a gente sabe que, aliás, tem uma pesquisa, se dessa semana eu vou divulgar, o rádio ainda é no mundo, foi feita uma pesquisa em países desenvolvidos, por exemplo, a Irlanda fez uma grande pesquisa sobre rádio, fez campanhas lá exclusivamente em rádio, isolando as demais plataformas e obteve excelentes resultados. O rádio ainda é, mesmo em países desenvolvidos como a Irlanda, um principal meio de contato, de informação, de se chegar até a população como um todo, né? E a gente apostando nisso, estamos aí prontos para termos a nova Tupã que, se tudo transcorrer conforme está planejado, no mês de dezembro, no início de dezembro, nós já teremos ela aqui em atividade. Ana Maria pergunta, por que Tupã-Setã, sendo um município rico, ele é pobre? Ela colocou assim, por que a estrada Tupã, Júlio Cacilhos está no esboço e ainda não saiu? Por que Tupã não se desenvolve? Foi as questões que o Almir levantou aqui, Ana Maria. Eu creio que não sei se ele tem uma resposta pronta, imagino que não, porque o tempo já estourou e se precisaria em 15 segundos tu responder, Almir. Mas me parece que você levantou esses questionamentos também, que ela também está levantando, né? Parabéns a Maria pela pergunta, porque já é uma ouvinte identificando que realmente nós temos razão em enfrentar esse problema. Então, realmente existe isso e nós temos que enfrentar essa solução, essa situação aí. É para isso que nós estamos provocando esse assunto. 9 horas com 43 minutos, eu vou ao intervalo comercial, já retorno com você na sua Tupã.